Então, pessoal, vamos falar um pouquinho sobre o RP no contexto da lei das estatais para ver o que a lei tem a nos dizer. Lá no 63, vai no seu material, a lei diz o seguinte, ó, são procedimentos auxiliares. Então, na realidade, o RP não é uma modalidade nova, é um procedimento que auxilia a estatal nas suas contratações e está aqui colocado ele, o sistema de registro de preço. A norma disse nada, só diz que o RP é um auxiliar das licitações que são tuteladas pela lei das estatais aí. Muito bem, o RP, vou chamar assim, tá? SRP, especificamente destinado às licitações que trata a lei das estatais, reger-se-á pelo disposto em decreto do Poder Executivo. Então, veja, tem uma palavrinha aqui marota, especificamente destinado às licitações de que trata esta lei, rege-se pelo disposto em decreto do Poder Executivo e também pelas seguintes disposições. Então, notem bem aí que nós deveríamos ter um decreto específico das estatais para os RPs das estatais. Só que nós não temos hoje esse decreto. Então, na realidade, esse decreto das estatais deveria existir, não existe, faz com que o decreto 7892 venha sendo utilizado aí por várias estatais, até porque o Comprasnet está parametrizado pelo decreto 7892. Então, para não arrumar confusão com o próprio Comprasnet, as estatais, na maior parte delas, vêm utilizando o decreto 7892, enquanto não sobrevier esse decreto aí, específico para as estatais. Vocês vão já entender por que eu estou sendo tão enfático com relação a essa necessidade de um decreto específico para as estatais, né? Por enquanto, no seu material, a norma diz que pode aderir a esse sistema qualquer instituição, qualquer órgão, entidade, mas seriam só entidades, responsáveis pelas atividades contempladas no artigo 1º da lei estatais. Aqui, quando o artigo 1º fala, ele fala de empresas públicas, é claro, e também de sociedade de economia mista. Então, isso reforça a ideia de que para as estatais nós deveríamos ter um SRP próprio, regulamentado num decreto a ser editado pelo Poder Executivo, no caso, né, da União. Deveria haver um decreto editado pela União, também um decreto editado, aí, se fosse o caso, por cada um dos Estados-membros e, quando for útil, também pelos municípios. Ninguém tem. Esse decreto hoje, né, a norma para mim é muito clara, fala que deveria ser um decreto especificamente destinado às licitações da lei, né, sistema de preço teria que ter uma norma para tratar desse decreto aí com base na própria lei, deveria ser pautado pelas peculiaridades das empresas estatais aí, né? Mas, enfim, seguindo adiante, né, não houve edição desse decreto. Olha o que a lei fecha aí para arrematar nossa linha de raciocínio, né, para se alinhar aquilo que a gente está dito aqui. O RP observará, dentre outras, as seguintes condições: efetivação prévia de uma ampla pesquisa de mercado. Então, deveria-se ter essa pesquisa de mercado aí, né? Então, já temos isso na Lei 8666, né? Bom, seleção de acordo com os procedimentos previstos no regulamento da empresa. Então, notem bem que o legislador, na minha opinião, ele deixa muito claro que os procedimentos serão estabelecidos em regulamento. Então, o regulamento traria esses procedimentos aí do RP. Não é para ser uma cópia daquilo que está no decreto 7892. O regulamento da empresa estatal traria os procedimentos para RP. E detalhe, algumas estatais vêm colocando a validade das atas decorrentes dos RPs 12 meses, prorrogável por mais 12 meses. Por quê, Sandro? Vai no seu material. A norma dá essa oportunidade, ó. Definição da validade do registro. Então, se fosse para ser uma cópia do decreto 7892, que coloca a validade de 12 meses, e é claro que o 7892 tem que fazer isso, porque o 7892 está em conformidade com a lei de licitações, então tem que fazer assim,
né? Mas, abstraindo isso, a ideia do legislador aí é que o próprio regulamento defina a validade dessa ata de registro de preços, ok, pessoal? Então, o regulamento deveria definir essa validade aí, joia? Bom, finalmente, a rotina de controle, atualização de periódicos, coisa que já tem também na Lei 8666. Muito bem, aí adentrando nesse campo dos caronas, que é um tema dos mais polêmicos, né, lá no TCU, isso já foi objeto de muita discussão, né? Eu mesmo confesso que já participei de muitas discussões com relação ao tema e confesso também que me cansei já de adesões, né, no que diz respeito à discussão, né? Na realidade não me cansei de instruir processo de adesão, né? Ainda há muitos processos que carecem de aperfeiçoamento, mas ficar discutindo carona, hoje de fato, eu tenho aquela preguiça mental de fazer isso. Confesso a vocês que eu tenho, tá? Então, o carona, na realidade, vai no seu material, é quem não participou da licitação, né, para RP desde o início. Então, é o órgão, a entidade não participante, essa nomenclatura, tá? Seria uma entidade ou órgão não participante lá na origem, né? Então, é alguém que não participou originariamente do RP. É alguém que, por exemplo, tomou conhecimento que foi feita uma licitação para um objeto que interessa a estatal e pediu para contratar também com aquele fornecedor que venceu a licitação para registro de preços, né? Então, essa entidade não participante, na realidade, ela não licitou, né? Quem licitou foi a entidade lá de origem. Lembrando, e no meu caso, eu sou de opinião que a estatal só poderia aderir a atas de registro de preço feitas por outras estatais, né? Já que se trata aí de normas distintas. Uma coisa é a Lei 8666 e as condições de lá, pode parecer uma questão mesmo menor, mas não é, principalmente em termos de contrato. E a outra coisa é a Lei 13.303, são dois subsistemas completamente distintos, na minha opinião, né? Agora, a estatal, ela pode pedir essa adesão, ela pode pedir uma carona, né? Para isso, ela tem que consultar o fornecedor, né? Na realidade, a estatal que pretende a carona, ela vai pedir para a estatal que fez o RP, pressupondo que a carona se dá entre estatais, a estatal vai pedir para o gerenciador, dizendo assim, olha, posso usar a tua ata? Esse gerenciador, ele vai falar com o fornecedor, né, com a empresa que venceu o RP e perguntar, vem cá, você tem interesse de fornecer também para aquela outra estatal que não participou da licitação desde o início? Né, muito provavelmente esse fornecedor vai dizer, claro, tem interesse sim, porque ele quer, né, fazer dinheiro, ele quer ganhar dinheiro. Muito bem. Então, é preciso primeiro que a estatal pergunte para o gerenciador, para o fornecedor, se eles vão topar essa adesão aí. Agora, com um detalhe, tudo no seu material, vai aí, tá? Os compromissos assumidos com o carona não eximem o fornecedor das obrigações com os órgãos participantes. Ou seja, se o fornecedor aceitar vender para essa entidade, né, para a empresa que pediu carona, depois ele não pode dizer assim, agora eu não tenho mais estoque para fornecer para quem eu tinha o compromisso desde o início de fornecer. Não cabe esse argumento. Não dá para dizer isso, né? Por quê? Porque o órgão gerenciador e os participantes efetivamente assumiram, né, com o fornecedor aquela ideia de que nós vamos contratar você. O órgão caroneiro, a entidade caroneira ali, é um plus. Claro que o fornecedor ele quer vender também para esse caroneiro, mas a obrigação desse fornecedor é com relação a quem participou originariamente da licitação, ok? Então, depois, esse fornecedor não pode alegar, mas eu estou prejudicado porque eu aceitei vender para aquele caroneiro. Não cabe essa argumentação. No seu material, muito bem. O limite de caronas, né, hoje no decreto 7892, hoje, atual, é de 50% por instituição, é o que está no 7892, tá? E 200% no total. Agora, chama a atenção de vocês que o regulamento pode estabelecer outros
limites. O regulamento ele pode estabelecer outros limites que não sejam esses aí colocados pelo decreto 7892, né? Mas por quê, Sandro? Porque em tese, pelo menos, o legislador, ele deu à empresa estatal a liberdade, a autonomia de estabelecer os limites para essas caronas aí. E algumas estatais colocaram limites maiores e outras estatais nem permitem carona em RP. É claro, é da visão de processo que cada uma delas aí tiver com relação a esse processo de contratação pública, joia? Então, fica nosso registro mental, mas, mais uma vez, esses limites são estabelecidos pela própria estatal nos seus regulamentos. Vai lá no seu material, aí fala-se aí, né, eu coloquei uma questão de compras nacionais, né, esse é o que está no decreto também, mas isso aqui, né, eu sugiro que se tiver interesse de regulamentar, né, numa estatal que atua em todo o país, isso aqui também é matéria que tem que ir para o regulamento. Ok? Então, é preciso que isso seja baixado no regulamento para que se caracterize ali o que seriam compras estatais. Bom, também são limites colocados pelo 7892, né? Só um alerta, vou adiante para dizer o seguinte, né? Essas são observações importantes quanto a esse procedimento de registro de preços e também de carona aí. Primeiramente, após a autorização do órgão gerenciador, a entidade que não participou deve efetivar a aquisição ou contratação solicitada em até 90 dias, que seria um prazo, e também a vigência da ata. O que vier primeiro faz, né, cria o óbice, a adesão aí. Então imagina que eu tenha 6 meses para o fim da ata, né? A estatal pediu a carona, né? Muito bem, se 90 dias ela não tiver contratado, não pode mais contratar. O Comprasnet bloqueia isso, tá? Por mais que o regulamento diga diferente, mas o Comprasnet vai bloquear, né, essa aquisição, essa contratação, porque em tese esse prazo, o primeiro deles é de 90 dias, né? Agora imagina que eu tenho apenas 2 meses para o fim da ata. Então esse prazo de 90 dias cai por terra. Se a estatal não adquirir o produto, o serviço até o fim da ata, ou seja, em 60 dias, ela não compra mais, ela não vai poder comprar, ok? No seu material, é vedado aos órgãos e entidades da administração pública federal, né, aderir a atas gerenciadas por outros níveis federativos. Então, notem que não cabe ao ente federativo de maior abrangência aderir a atas promovidas por entes federativos de menor abrangência, isso na esfera federal, né? Há uma lógica com a qual eu nem concordo, é que quando a União faz, a divulgação é maior, amplitude, blá, blá, blá. Na minha opinião, puro blá, 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 né? E aí, quando se vem do menor para o maior, não haveria problema. Do maior para o menor, haveria, né? Por conta dessa divulgação, dessa amplitude aí, né? É isso que está no decreto. Como o Comprasnet segue o decreto, vocês vão ter que observar isso também na estatal em que trabalham. Ok, pessoal? Finalmente, vai no seu material aí, ó. É facultado a órgãos e entidades municipais distritais a aderir a atas feitas por instituições federais, né? O decreto também diz isso, né? Para não interromper, vamos fazer mais uma vez aquela breve paradinha, a gente volta, né, para finalizar essa passagem e para falar de licitações de RP por grupo, por itens, adesões, enfim, há um julgado terceiro que cuida disso também, mas essa análise vai ser feita já no próximo bloco.